Olá, eu sou o Diego aqui da DocSign, fico no time de marketing de produtos e essa é a nossa série de vídeos para uma gestão inteligente de acordos. Vocês provavelmente já tiveram alguma dificuldade para encontrar um contrato, acompanhar uma renovação, para poder negociar uma cláusula ali específica com a contraparte que levou muito tempo, né, semanas às vezes numa negociação. E a ideia é a gente trazer para vocês aqui como a DocuSign pode ajudar com um processo mais inteligente, mais otimizado, usando automações, IA e todas as ferramentas que a gente pode trazer para vocês aqui. A gente vai falar nos próximos vídeos com um pouco mais de detalhe sobre, por exemplo, como criar um contrato de uma maneira mais inteligente, formalizar com segurança jurídica e fazer uma gestão mais inteligente dos dados que estão contidos dentro do acordo, para de fato transformar os insights que estão ali em ações para sua empresa. Então, para começar, eu vou fazer aqui a introdução com esse vídeo que a gente dá um panorama geral sobre como transformar esses acordos em ativos estratégicos. Então, se a gente pensar em acordos, eles são a base de todos os negócios, né? A gente está falando de milhões de transações que acontecem por dia em diferentes times, né? Então, esses acordos eles vão ter informações sobre linhas de receita, sobre termos específicos, quais clientes fazem parte dessa relação, né? Que tipo de interação a gente tem, se tem um parceiro, se tem fornecedor. Só que a má gestão dos acordos, ela acaba destruindo todo o valor que esses contratos inicialmente deveriam trazer para a empresa, né? Então, o time perde muito tempo com tarefas manuais, a receita é perdida porque atrasou uma negociação, né? Atrasou um fechamento ou uma cláusula que deveria estar ali dentro de um contrato não foi incluída, ou até mesmo abandono de clientes quando eles estão fazendo onboard, né? Quando a gente pensa num processo de abertura de conta, cadastro de novo cliente, se eu tenho um processo que traz muito atrito, muita fricção, o cliente pode abandonar isso no meio do caminho, e aí isso vai gerar prejuízo para a empresa. E aí, quando a gente pensa nos motivos para isso, são três causas principais, né? Então a gente tem ali os processos fragmentados. Então, se a gente pensar desde a criação de um documento, revisão, aprovação, assinatura, depois fazer o gerenciamento de onde está esse documento, qual foi a versão que foi assinada de verdade, tudo isso vai gerar ali uma série de atrasos e problemas para a negociação. Da mesma maneira que a desconexão de ferramentas, né? Então, imagina que a gente tem uma equipe de compras que trabalha numa ferramenta específica, uma equipe de vendas que está em outra, uma equipe, o jurídico, né, trabalhando com outro sistema, e esses sistemas não conversam, né? Isso no fim do dia vai gerar atraso, vai gerar risco de erro, né, e vai trazer muito mais trabalho manual que vai fazer com que o time perca tempo. E isso vai fazer também, no final, se a gente não tem esses contratos, esses acordos armazenados num lugar centralizado, onde eu possa fazer toda uma análise dessas informações de um jeito mais rápido, eu vou ter ali SLA não cumprido, eu posso ter obrigação não cumprida, né? Posso perder data de término, posso ter renovação não desejada, e aí pensando tanto numa ótica de eu tô na equipe de vendas, né? Eu vou perder ali um negócio que eu teria que fazer uma renovação, ou numa equipe de compras eu posso não ter a melhor condição possível para poder trazer ali uma economia para minha empresa com uma negociação que eu não gostaria de que ela acontecesse automaticamente. Então, essas causas de uma má administração que a gente viu no slide anterior, existem estimativas que dizem que mais de 500 milhões de dólares são perdidos por ano ao redor do mundo, seja em vendas, seja em equipes de parceiros, RH, jurídico, TI, compras. Diversos times dentro da empresa podem ser impactados de diferentes maneiras, né? Então, seja uma negociação que não foi fechada a tempo e aí atrasou o reconhecimento da receita, seja um contrato de parceria que não saiu e não permitiu que a gente começasse a trabalhar num certo momento ali numa data esperada, seja na contratação de uma pessoa, né, um talento aqui para a empresa que a gente precisava que começasse com velocidade, mas acabou não conseguindo preencher o processo de onboarding, né, toda a documentação a tempo, ou uma implantação de TI que não aconteceu no momento adequado. A gente pode ver que tem uma série de coisas aqui que pode impactar isso e causar essa má gestão dos acordos. E para ajudar com isso, a gente traz a plataforma AAM, né, ou Intelligent Agreement Management. Então, como a gente consegue ajudar vocês, né, as suas empresas, a terem uma plataforma confiável e unificada para fazer toda a gestão dos acordos, né, desde a criação, formalização e gerenciamento. Também a gente traz aqui uma série de experts em AI para acordos, né, tanto dentro da plataforma quanto a nossa equipe que vai trabalhar junto com vocês para impulsionar esses insights, né? Como é que a gente transforma os dados que estão contidos ali dentro dos acordos em informações que de fato são valiosas para o dia a dia das empresas.
E também o nosso ecossistema de mais de 1.000 integrações com parceiros, né, com as principais aplicações de negócio. Então, falando daquele ponto ali em que os times trabalham em plataformas diferentes e de repente essas plataformas não estão conectadas, a gente está falando aqui de integrações que vão permitir que diferentes times interajam das plataformas onde eles já estão, mais um lugar centralizado com todos os outros times envolvidos. Né? Então, a ideia é que essa plataforma sirva a todas as áreas, né? Seja vendas, RH, compras, jurídico, experiência do cliente, qualquer equipe praticamente que tenha que criar ali um processo de contrato, um processo de acordos, pode se beneficiar da plataforma DocuSign. No slide anterior, eu falei da DocuSign Iris. E o que é a DocuSign Iris? Ela é o nosso motor de inteligência artificial que alimenta toda a plataforma DocuSign AI. Então, basicamente, o objetivo com a Iris é te ajudar a ganhar escala com os processos manuais da sua empresa. Então, fazer com que o time deixe de perder tempo fazendo tarefas manuais de revisão, de catalogação de dados, por exemplo, né? Então, a gente consegue apoiar com isso usando Iris. Um foco em confiança também muito grande, não só da plataforma, né? Como a gente tem uma série de certificados, e certificações de segurança dentro da nossa plataforma, mas também para que você possa priorizar a confiança, né? Ela foi desenvolvida para te trazer essa garantia de uma segurança no uso da IA com essas informações sensíveis, né? Informações que vocês vão trabalhar no dia a dia e que são muito específicas da empresa, e também ela é específica para acordos. Tá? Então ela foi desenvolvida usando aí toda uma base de dados de acordo, toda a expertise que a gente já tem de anos trabalhando, né, nesse segmento, para que a gente trouxesse uma solução que de fato ajude a empresa de vocês a ganhar velocidade, a ganhar agilidade, tá? E a plataforma DocuSign AM vem para ajudar com essa gestão dos acordos de ponta a ponta, né? Então, retomando ali o que eu falei no começo, né? Criar, formalizar, gerenciar. Então, não importa em que momento do processo de acordo você está participando, né? Seja na criação de um modelo, na definição de um tipo específico de contrato que tem que ser assinado, na negociação, né? E aí na colaboração tanto interna entre os times quanto com a contraparte, né? O terceiro ali com quem vocês estão negociando. A gente ajuda nesse momento da criação, né, para que ele seja mais inteligente, que a gente possa desenrolar esse negócio de uma maneira mais rápida. Depois a formalização, e aí aqui não é só assinatura, né, a gente tem ali uma parte de posso precisar coletar algum dado específico para poder preencher, né, algum contrato para fazer essa assinatura. Tenho que fazer algum tipo de verificação de identidade, né? Então, muito importante isso dependendo da transação hoje que vai ser realizada, e até a própria assinatura, né? Seja assinatura simples, assinatura avançada, qualificada. Todas essas características aqui, elas fazem parte do que a gente chama de formalizar, né? Esse momento em que de fato a gente está fechando ali o negócio. E o gerenciamento, né? Que ele também é muito importante porque normalmente o que acontece? A gente tem um documento, né? Um contrato que foi firmado, ele é guardado e a informação fica perdida, né? Ela fica estática ali, trancada dentro de uma gaveta ou dentro de alguma pasta que está salva em algum servidor de nuvem ou em algum outro lugar e ninguém nunca vai olhar para essa informação. E a gente sabe que tem muitos dados ali que podem ajudar a gerar valor de fato para o negócio, né? Então, de novo, datas de renovação, avisos de renovação, cláusulas específicas que têm que ser atualizadas, seja de proteção de dados, seja alguma informação sobre impostos, alguma informação mais jurídica. Então, toda essa parte de gestão também a gente ajuda a fazer com que ela seja mais inteligente e integrada com os outros passos, né? Porque no fim do dia, se a gente pensar aqui, é tudo um ciclo, né? A gente faz ali uma gestão para depois fazer uma renovação que vai demandar de novo a criação e assim por diante. E tudo isso alimentado pela Iris, né? Como a gente comentou, a inteligência artificial para assistir esse processo de acordos em todas as etapas e as integrações com as principais ferramentas de negócio que diferentes times dentro da sua empresa já vão usar hoje. Então, trazendo aqui um pouquinho disso, né? Então, para quem talvez não conhece ou conheça a DocuSign muito pela parte de assinatura eletrônica, a gente começou com a assinatura eletrônica, né? Ali no começo dos anos 2000, 2003, e desde então a gente vem evoluindo e adicionando novos recursos, adicionando novas capacidades aqui a essa visão que a gente tem sobre essa jornada, né? Que acontece aí em toda essa negociação de acordos. Então a gente teve ali processos de negociação evoluindo, processos de verificação de identidade, até chegar ali, né, em 2024, quando a gente fez de fato o lançamento da plataforma DocuSign AM, que a gente tem todos esses pontos que vocês podem ver aqui na tela. Eu não vou passar todos eles individualmente, mas de fato como que a gente ajuda a gerar valor, aprimorar a experiência, ter mais eficiência operacional no processo ali no dia a dia, né? Ter uma negociação simplificada e mais agradável para todo mundo que está envolvido e no final, né, facilitar as transações para todas as empresas.
Olhando um pouquinho para número, né? Então, quando a gente fala de resultados, né? Pensando aqui em empresas que já usaram DocuSign, já usam DocuSign e conseguiram melhorar os seus processos, a gente já viu indicadores aí de 75% de aumento de produtividade na gestão de acordos, 81% de melhoria no tempo de resposta, né? Para concluir um documento que está sendo negociado entre as partes, e 80% de mitigação de risco. Então, no que isso se traduz quando a gente pensa em benefício para o negócio, né? A gente está falando aqui de funcionário que vai ter mais tempo liberado para trabalhar, para focar em tarefas estratégicas, ao invés de perder tempo com tarefas muito operacionais. A gente está falando de uma aceleração no fechamento de negócios, né? Então, não ter mais ali uma negociação que escapou para o próximo mês, para o próximo trimestre, que acabou atrasando o reconhecimento de receita para a empresa, e a redução, né, da exposição da empresa a riscos, a questões de mudanças regulatórias, porque a gente consegue apoiar. Vocês vão poder fazer uma gestão muito mais proativa, dos contratos, inclusive para atualizar cláusulas, fazer mudanças aí que sejam necessárias por algum tipo de alteração que está acontecendo, no ambiente de vocês, né? E aí, aqui alguns casos também, quando eu falei de experiência do cliente, vendas B2B, compras, RH, jurídico, a gente vê aqui ganhos que eles vão estar muito relacionados tanto à parte de ganho de tempo no processo, né? Então, como é que eu faço para trazer uma experiência melhor para o meu cliente, para ele não desistir ali do onboarding, de uma contratação, da compra de algum produto, porque eu tenho um processo com muito atrito, ou de eu fazer ali uma otimização de vendas, né? Tanto em padronização de contratos, de propostas, até na parte de acelerar a coleta de assinatura e, de fato, a formalização do negócio para poder dar andamento para os próximos passos. A questão de compras, né, para poder fazer toda a gestão de um processo de solicitação, então trazendo todos os times e o parceiro, o fornecedor, para a mesma página, para poder acontecer essa negociação de um jeito muito mais fluido. O RH, que não vai mais perder tempo, não vai mais perder candidato, né? Às vezes por um processo mais moroso aí para fazer a contratação, todo o processo de onboarding, e o jurídico que acaba participando de uma forma geral de todos esses processos, né? Então, se a gente tem algum tipo de alteração de cláusula, de modificação de contrato, geração de uma nova minuta, todos esses pontos o jurídico vai estar em contato com os outros times para poder trabalhar aí no desenvolvimento desse material, e nada mais justo do que o jurídico poder trabalhar de um jeito também mais rápido, otimizado, sem tantas tarefas manuais, podendo se tornar um parceiro estratégico dos outros times ao invés de uma área mais operacional que só vai receber as demandas. E aí, né, quando a gente fala aqui da DocSign, a gente vai tratar um pouquinho disso a partir dos próximos vídeos, mas a sua empresa provavelmente está em algum nível dessa jornada de digitalização, de maturidade dos acordos, né? Então, o primeiro passo aqui ele vai ser a digitalização. Então, se eu trabalhava ali de uma maneira offline, eu consigo trazer os meus processos para o ambiente digital, já é um primeiro passo. E a partir daí a gente vai trabalhando nessa otimização, né? Então, a gente fala aqui de centralização, a gente fala de padronização, a própria automatização de processos e a otimização contínua aí de tudo isso, né? Então, a gente está aqui para trabalhar junto com vocês, para ajudar a identificar, né, onde a sua empresa está hoje, qual é o gap, como é que a gente pode trabalhar junto, para poder otimizar esse processo, né? Porque a gente pode ver ali um outro número da Deloitte, que as empresas, né, as organizações de alto desempenho, elas atribuem esse sucesso a uma gestão de contratos mais eficiente. Então, esse é um primeiro passo aí, né? Um dos principais passos, na verdade, para que a sua empresa possa crescer com escala, mitigar risco, acelerar vendas, otimizar a experiência para os clientes e ter negócios aí rodando cada vez de uma maneira melhor. Tá legal? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo, gente. A gente vai seguir agora com novos vídeos nas próximas semanas. O próximo que a gente vai ter aqui vai ser aprofundando um pouco mais esses conceitos de criar, formalizar e gerenciar, né? Sendo que o próximo vai ser o de criar. E a gente vai ter o Heitor Miranda aqui da nossa equipe jurídica participando e trazendo para vocês ali um pouco mais de informação sobre isso. Tá? Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês no próximo. Obrigado.